Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Nós estamos no nosso segundo vídeo devocional nessa manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Salmo de número 38. O Salmo de número 38, o título é A Oração do Pecador Arrependido, parte 2. Nós já vimos na parte 1 os 10 primeiros versículos desse lindo salmo davídico para abençoar o nosso coração. E agora, com a graça de Deus, vamos encerrar esse salmo a partir do versículo 11 do Salmo 38, a oração do pecador arrependido 2. E a pergunta que eu quero deixar aqui para nós começarmos: e você? É alguém que tem um coração quebrantado, um coração arrependido, compreende a seriedade do pecado e leva a sério o conserto da sua vida diante de Deus? Será que o seu coração está alinhado com o céu ou está em alinhamento com as vãs filosofias, enganos e mentiras desse mundo contrário à palavra de Deus e às coisas de Deus? Que tipo de caminho você tem trilhado? Que tipo de escolhas você tem feito? Lembre-se, as nossas escolhas hoje vão definir o nosso futuro amanhã. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos na carne, diz a Bíblia Sagrada em Gálatas 6, nós colheremos corrupção. Mas se semearmos no Espírito, colheremos vida eterna, bênção, vida em abundância, que é o que Jesus prometeu para nós. Olha o que diz o versículo 11 do Salmo 38. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se opõem à distância. Que chaga é essa que está se referindo aqui no versículo 11? Se você pode observar que no contexto é o pecado, é a iniquidade. É quando você se sente culpado, é quando você não trata uma situação mal resolvida diante de Deus. Isso acaba afetando, em outras palavras, as suas relações. Quando nós não estamos bem com Deus, não conseguimos desenvolver bem as nossas relações humanas, os nossos afetos, os nossos sentimentos são abalados por causa da chaga, a chaga do pecado. Tem outro trecho da Bíblia que também fala que o pecado é a chaga do meu coração. Isso acaba colocando as pessoas à distância de nós e acaba afetando as nossas relações, que se distanciam de nós por causa dos nossos erros, das nossas falhas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a boca muito ferina, sai machucando, ferindo, ofendendo as pessoas, afasta as pessoas de perto dele por causa do pecado da maledicência, do pecado do palavrão, da boca torpe, da palavra torpe, que vem da palavra torpeza, sujeira, podridão. Então, muitas pessoas, infelizmente, fazem isso e acabam afetando as suas relações. No versículo 12, também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Então, aqui Davi, como era um rei, era muito perseguido. Davi, como era um rei, uma pessoa influente, proeminente, muitas pessoas queriam o seu mal, queriam ver a sua derrota, né? Queriam tramavam contra a sua vida e de alguma maneira provocavam uma série de mazelas no seu coração. No 13 diz: mas eu como surdo não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Então quer dizer, ele está dizendo, ó, muitas vezes os meus inimigos tramavam contra mim, as pessoas se levantavam contra mim e eu não ouvia, não percebia, me faltava percepção. Talvez até pelo próprio pecado dele, que é o contexto aqui desse trecho. No versículo 13, né, no versículo 14, assim eu sou como homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Aí, de repente, ele se coloca aqui num momento, então, de conserto, de integridade e de correção diante de Deus. Ele diz, em cuja boca não há reprovação. Ou seja, a própria boca do salmista, a própria boca de Davi, não saía esse tipo de maledicência contra outras pessoas. Ou seja, ele confiava no Senhor, ele vivia de acordo com o que o Senhor esperava dele e sabia que Deus estava do seu lado, por mais que pessoas se levantassem contra ele, da sua boca não saía reprovação, da sua boca não saía palavras destruidoras. E aí surge o porquê. Versículo 15, porque em ti, Senhor, espero, em ti, Senhor, espero, e tu, Senhor Deus, me ouvirás. Ou seja, a confiança de Davi aqui no Salmo 38
estava no Senhor, não estava na sua influência, não estava no seu poderio militar, não estava na sua posição de governante de Israel, de rei. Não, a confiança dele estava no Senhor, a sua esperança estava no Senhor. Ele esperava no Senhor e sabia e tinha convicção, a fé, a crença de que Deus o ouviria. E você, irmão, você crê que Deus te ouve quando você ora? Você tem integridade no seu coração para ter a confiança e a esperança de que Deus vai te ouvir e Deus é nele que você pode esperar? O Senhor é a esperança da sua vida? Ou a sua confiança está em outras coisas que não o próprio Deus, o Deus da Bíblia? Versículo 16, porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Né? Tem muita gente que é assim, adora ver os outros cair. Adora e ri, dá risada, chacoteia, né? Zomba de quando alguém tropeça, cai, se dá mal. Nós não podemos ser assim, queridos. Isso é um sinal de um coração maldoso, maligno, né? Tomado pelo mal, que quer ver os outros se dar mal. Quando nós temos esse tipo de atitude e postura, isso só está externando um problema interior de corrupção no nosso coração, querendo e se alegrando com o mal dos outros, querendo e se alegrando quando os outros se ferram e se lascam. Não, não podemos ser assim. Esses são os inimigos do povo de Deus que agem assim. No versículo 17, porque estou prestes a coxear e a minha dor está constantemente perante ti. Olha só, ou seja, ele estava reconhecendo a sua fragilidade, a fragilidade humana, né, as suas dificuldades. E não só isso, o que eu acho tremendo é que ele diz, a minha dor está constantemente perante mim. Ou seja, ele reconhece, né, as suas dores, as suas fraquezas, as suas mazelas, e que as dores provocadas pelo próprio pecado, que é o contexto aqui desse capítulo, ele sabe que ele mesmo provocou. Ele reconhece a sua pecaminosidade, as consequências do pecado. Tem muita gente que peca sem pensar nas consequências do pecado. E uma das consequências nefastas do pecado é a dor. Além da fragilidade na alma, na angústia da alma, a consciência pesada, a mão de Deus pesada sobre nós, também são dores físicas, dores emocionais que surgem mediante os erros e falhas. E infelizmente nós sabemos que isso acontece. Doenças, às vezes psicossomáticas, que são frutos de uma alma que foi dilacerada, ferida, machucada pelo próprio pecado. Lembre-se que nós falamos ontem, quem quebra uma lei de Deus se quebra. Então, não quebre as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, os princípios e valores do reino de Deus. 17, 18, porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, aqui você já está vendo o salmista confessar o seu pecado, né? Declararei a minha iniquidade. E é assim que nós temos que viver, uma vida transparente, uma vida correta, uma vida em confissão diante de Deus, uma vida colocando tudo para fora, não deixando nada lá dentro, nem muito menos escondido, nem muito menos uma vida falseada, enganosa, não. Declare o seu pecado, confesse para Deus, se quebrante diante de Deus, assuma as suas responsabilidades, quando ele diz afligir-me-ei por causa do meu pecado, ele está assumindo as consequências, assumindo a responsabilidade e reconhecendo que o pecado gera aflição, que o pecado gera dor e sofrimento, e por isso precisa ser banido, tirado, retirado do nosso coração. A chaga do coração é o pecado, e essa doença só é sarada através da confissão, do arrependimento e do abandono daquelas práticas equivocadas. 19, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, os que sem causa me odeiam se multiplicam. E sempre vai ser assim, irmãos, sempre todo cristão vai ter muitos inimigos. Todo aquele que se posiciona do lado de Deus vai se levantar um exército contra ele do mal. Por quê? Porque o diabo usa pessoas para nos ferir, para nos arrebentar, para nos tirar do propósito de Deus, para nos arrancar da vontade de Deus, para de alguma maneira nos afetar emocionalmente, tirar as nossas energias, de alguma maneira nos afetar como pessoa, como seres humanos. Mas olha só o que diz o 20, os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo aquilo que é bom. Então, se nós seguimos aquilo que é bom, fomos pessoas bondosas, benignas, seguimos os preceitos de Deus, os princípios e valores do reino de Deus, o mal não vencerá
a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. O mal jamais prevalecerá contra o bem, porque Deus é a fonte de todo bem. Deus não vai permitir que o mal prevaleça. Deus não vai permitir que o mal nos desfaleça. Pelo contrário, olha o que diz o 21. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim. Deus não vai te desamparar, irmão. Deus vai estar contigo na angústia, na dor, no sofrimento, nas lutas, nos levantes do inimigo através de pessoas, circunstâncias, situações. Deus não nos desampara, é o que diz o texto sagrado. Deus não fica longe de nós quando estamos sofrendo. Pelo contrário, Ele entra conosco. Em meio à tempestade, Deus tem um caminho para você. No meio da turbulência, Deus, basta uma palavra de Cristo, aquela tempestade, aquele fuzuê, né, aquela confusão, aquele caos se transforma em ordem, porque através da palavra de Jesus, se Jesus estiver no barco da sua vida, uma palavra do Mestre, contra as tempestades, contra os vendavais que se levantarem contra você, vão se estabilizar, vão desaparecer, porque Jesus é maior do que os seus problemas, Jesus é maior do que o seu pecado, Jesus é maior do que as suas mazelas, Jesus é maior do que qualquer coisa, e Ele não nos desamparará. Romanos capítulo 10, no capítulo 10 a Bíblia diz, aquele que nele confia jamais será decepcionado, aquele que nele confia, que crê nele, jamais será confundido, decepcionado. E no 22 ele termina de forma esplendorosa, apressa-te em meu auxílio, Senhor, a minha salvação. Só Deus é o nosso auxílio, nosso socorro bem presente em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? Eu estava vendo notícia ontem, parece que está piorando esse negócio, essa pandemia em alguns países já ao redor, Estados Unidos. Irmão, Deus é o nosso socorro em tempos de crise. Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é o nosso lugar forte em tempos de dificuldade. Confie nele. Creia nele, busque a ele, como nunca na história da sua vida. Não esteja do lado do mal, do lado do erro, do lado da falha. Não aceite nada errado na sua vida. Conserte a sua vida diante de Deus. Se arrependa, se consagre, se santifique diante de Deus. E você verá a mão de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus operando a seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que nesse finalzinho de ano você tenha um final de ano abençoado, agraciado, próspero, cheio da unção. E no próximo ano, vá criando uma expectativa ainda maior do que Deus fará na sua vida. É o que eu profetizo, declaro, palavra de bênção sobre a sua vida. Deus não te desamparará, pelo contrário, Deus estará contigo em meio à tempestade. E uma palavra dele transformará a tempestade em bonança, a tempestade em calmaria. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Aqui debaixo, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas, curta, siga o nosso canal, meu amado, querido, vocês, querida, você que está nos assistindo, aqui debaixo tem todas as informações, as nossas redes sociais, entre em contato conosco, entre no nosso site, casanarrocha.com. Hoje à noite, às 20 horas, nós temos um culto especial na Igreja Casa na Rocha, uma palavra de Deus para o seu coração, na Dr. Camargo 4555, em Umuarama, no centro de Umuarama, aqui no Paraná, tá bom? Então venha participar conosco, um culto abençoado para o seu coração. E além disso, meus irmãos preciosos, nós também temos aqui todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério, semear, ofertar. Tenho certeza que Deus fará coisas lindas na sua vida, em nome de Jesus. Desde já quero agradecer o carinho, o apreço, a atenção dos irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Beijão do pastor Giovanni, um dia abençoado para você na presença do nosso Deus.